Obrigado a todos que estão reunidos a palavra do Senhor. A palavra de nosso Salvador está escrito no livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo 16. Está escrito assim no texto sagrado: confessai uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. É o que diz a parte A do versículo. E essa palavra fala e mexe muito no meu ser. E do culto mais recente, de domingo, onde cercamos a mesa num ato de memorial pela vitória do nosso Salvador, no alto Calvário, onde foi imolado, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina à direita de Deus Pai e intercede por nós. Naquele culto, os que estavam presentes, lembra bem que Deus, em vários momentos, falou fortemente naquele culto. E um dos momentos onde um profeta se levantou e falou acerca de pessoas, tanto aí no plenário quanto aqui no altar, não estavam aptos, dignos de participar da ceia do Senhor. E é importante lembrar que profeta não é o que tem dom de língua. Dom de línguas é uma coisa, e profeta e profetiza é outra coisa, segundo a Escritura. Profeta e profetiza é alguém que fala o que o povo de Deus precisa ouvir, não só o que o povo quer ouvir. E Deus, naquela hora, entre as pessoas que Deus estava falando comigo de maneira direta. E na terça-feira, no culto de ensino da Escritura, Deus confirmou que havia falado comigo, e o nosso professor, que é o pastor que está conduzindo esse rebanho na influência do Espírito Santo, falou acerca de confessar. E a minha participação nesta noite é nesse sentido. Como o texto inicial que mencionei em Tiago 5,16, nos orienta a confessar uns aos outros e orar uns pelos outros, para que nós estaremos. E eu quero confessar aqui de público, diante dos meus irmãos, servos e servas do Senhor, diante dos meus companheiros, obreiros, pastores e pregadores, que a maior responsabilidade está em cima de nós. E quando Deus usa um profeta para falar que há alguém ou pessoas que não estão dignas de participar da ceia, que precisa haver conserto, nós temos que chamar a responsabilidade para nós em primeiro lugar, porque todos os problemas, falha, pecado, impureza que tem no rebanho é porque primeiro tem aqui com algum obreiro, pregador, pastor, ou com a família do mesmo. Se o altar estiver arrumado, o rebanho, que é um reflexo do altar, também se arruma para a glória de Deus e a alegria nossa, e para o bem nosso. E eu quero confessar aqui, que entre os meus pecados, que são muitos, não me recordo nem um dia que não pequei. Sou limitado, fraco, embora pregador. Estive pastor por 3 vezes. Pastor quem está pastoreando, não só quem tem título. E hoje servo do Senhor, obreiro, pregador da palavra, pela misericórdia dele. Eu quero confessar que entre os meus muitos pecados, eu quero confessar que eu não consigo amar os meus inimigos. Segundo o Evangelho, não segundo a religião, seus conceitos religiosos, que nós às vezes somos afetados por fora de aparência. E a aparência é fácil de arrumar. Arruma como um dia.
Mas segundo a Escritura, a palavra do bom mestre, que faz diferença para mim e para a sua vida, independente da posição que ocupamos no corpo da igreja eleita de Cristo, nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque isso fará diferença para nós no dia do arrebatamento, ou no dia do nosso encontro com o Senhor. Não adianta esconder aqui, se não pode esconder daquele que o olho tudo vê. Então, entre as minhas falhas e pecados, eu não consigo amar o meu inimigo. Eu não consigo também amar crentes que são inimigos da causa do Evangelho. Não consigo. Eu não consigo amar crentes que têm vergonha de ir num culto de praça pública, como esse campo tem um trabalho maravilhoso, entre outros, a tenda da palavra viva. Há pessoas, até mesmo entre nós obreiros, que eu nunca os vi lá em praça pública anunciando o Evangelho. Eu não consigo amar pessoas que, embora estando no nosso meio, participando da ceia, tendo título até de obreiro, pastor e pregador, como eu não consigo amar, eles dão calote na praça, tem um nome no SPC e todos os braços um dia caduca. Eu não dou conta de amar essas pessoas. Meu coração queima, dói, porque a bandeira ensanguentada do Evangelho, que nós temos que levantar, pregar e testemunhar acerca dela, nos chama a atenção a ser luz do mundo. Não é obra para sermos salvos pelas obras, porque a Escritura diz que não é por obras, mas por gratidão a Deus, por tudo que Ele nos fez no alto Calvário, por gratidão. Um homem, uma mulher, um obreiro, um pastor, um pecador, alguém que o Evangelho entrou nele. Ele não só entrou no Evangelho, mas o Evangelho entrou nele ou nela. Algo diferente precisa acontecer na minha e na sua vida. O mundo está enfadado quando se fala em igreja no sentido de congregação. Quando se fala então em nós, obreiros, pastores e pregadores, alguns não conseguem nem nos ouvir. E sabe por quê? Por causa dos maus testemunhos, dos maus frutos. Porque o que fala mais alto na minha e na sua vida não é o que falamos em primeiro lugar. É as nossas obras, os nossos frutos. Nós estamos caminhando no mundo, né, em família, na faculdade, no trabalho, onde congregamos, e os nossos frutos atrás de nós. Está falando, está falando, está falando, está falando, está contando, está dizendo quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Os frutos falam. E eu quero confessar isso. E quero pedir as vossas orações. Porque apesar das minhas falhas, pecados e limitações, eu continuo sentindo no íntimo do meu ser, num lugar que eu não consigo traduzir e dizer onde, uma chama que ferve e que me anima cada dia, apesar dos pesares, apesar de ver pessoas no nosso meio, que embora deveria dar exemplo e estar na frente, não falo só da igreja do Senhor Jesus que está em Goiás, mas no Brasil todo. Há entre nós um argumento que um terço dos brasileiros são evangélicos chamados, entre aspas, povo de Deus. Um terço da população, que chega perto de 200 milhões, é muita gente. E precisa haver uma mudança na sociedade. A nossa presença aqui, para a glória de Deus, precisa refletir para a sociedade. E eu quero continuar, apesar das minhas limitações e fraquezas, pecador, porém arrependido, eu quero continuar servindo a Deus. Continuar de braços dados contigo e meus companheiros aqui, para continuarmos fazendo a obra do Senhor, de maneira verdadeira e sincera, de acordo com o Evangelho. Fuste o que está. Vamos em frente. E essa campanha, ao pé da cruz, veio num momento muito oportuno. Eu quero terminar minha participação e dizer, louvar a Deus, dizer muito obrigado ao Senhor, pela liderança desse trabalho, por essa campanha. Campanha ao pé da cruz. Porque é ao pé da cruz que nós temos que perceber as nossas ideias. É ao pé da cruz que nós temos um encontro, um renovo com o
Senhor para voltar ao primeiro amor e permanecer no primeiro amor da palavra do Evangelho. É o pé da cruz que nós percebemos que há necessidade de poder algo favor das almas, pregar o Evangelho e contribuir. Ao pé da cruz nós percebemos que ele, o nosso único Salvador, não morreu para termos carro bom, casa boa, não foi para isso. E não por conta, porque também tem, depois de ter ralado 15 anos, lutado, segurado, por vontade de Deus, nos dar vida, força e saúde. Hoje eu tenho um carro bom, um ar-condicionado, um carro de linha, moro numa casa boa, louvado seja Deus. Mas não é isso que me faz melhor do que nenhum. Não é isso que diz que eu estou bem com Deus ou não. Porque independente da condição social que temos, a vida espiritual de cada um de nós não depende do dinheiro, não depende da posição que ocupamos, e sim da nossa fidelidade e do nosso olho, olhando para a cruz, e nos mantermos ao pé da cruz, e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, mesmo limitado, fraco e pecador, eu quero prosseguir, servir ao Senhor, eu quero melhorar cada dia, eu quero vir no seu servo, serva, que ama a sua obra, que ama a sua causa, que ama as almas acima, que esse plano aqui passa cheio e querem contribuir, fazer a obra do Senhor, como está no Evangelho. Que Deus em Cristo continue nos guardando da sua graça, amor e perseverança. E vamos juntos, meus irmãos, aconteça o que acontecer, vamos juntos olhando para o alto, que é o nosso Senhor e único Salvador. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém e amém. Declanto, Nick de paz.